Olá, estou aqui de novo. Só que agora a gente vai falar um pouquinho sobre ciências. Vamos lá, galera? Bom, nós então na semana passada conseguimos finalizar a primeira unidade de ciências e agora nós estamos na unidade número 2. E a unidade número 2 fala: os seres se relacionam. Como assim? Que seres se relacionam? O que será que a gente vai ver nessa unidade? Bom, nós sabemos que todos os animais que fazem parte do mesmo ecossistema, eles se relacionam entre si. Mas se relacionam como? Eles se relacionam na alimentação? Também. Ou seja, um precisa do outro para sobreviver, né? Então, por exemplo, um sapinho, ele precisa do gafanhoto, como a gente viu na outra aula. E a cobra, ela precisa do sapo, certo? Então, ok. Isso é sobre o relacionamento desses bichinhos dentro do ecossistema. Nessa segunda unidade, a gente vai ver alguns tipos de relacionamento mais a fundo. Vamos entender um pouquinho melhor sobre alguns nomes, como são chamados, tudo bem? Bom, para começar, assim que a gente inicia a unidade, na página 27, nós temos um poema onde fala da relação entre o tamanduá e a formiga. Deixa de ser uma relação? Não, é uma relação também. Ou seja, o tamanduá, ele se alimenta de quem? Da formiga, né? Ele precisa dela para se alimentar. Ou seja, os dois se relacionam um tempo inteiro. Mas vamos lá ouvir um pouquinho então desse poema? Diga aí, leia o poema Barriga Cheia de José Paulo Paz. Barriga cheia. Olha lá o tamanduá tomando ar. Sua língua comprida entra feito lombriga no formigueiro para comer formiga. Olha lá, quem disse que formiga não enche barriga de tamanduá? 1. Cupins e formigas são os principais alimentos dos tamanduás. Segundo o texto, que parte do corpo eles usam para caçar as formigas? Que parte do corpo que eles usam? Número 2. No poema, a língua do tamanduá é comparada a uma lombriga. Você já ouviu falar de lombrigas? Onde elas vivem e o que elas comem? Você já ouviu falar? Sim, não? Onde elas vivem e do que elas se alimentam? 3. Você já reparou como as formigas vivem sozinhas ou em sociedades organizadas? Você já reparou? Elas vivem sozinhas ou elas vivem sempre em uma sociedade organizada, sempre com outras? Bom, essas 3 perguntinhas você vai responder antes da gente entrar no assunto e eu explicar para vocês umas coisas bem legais, tudo bem? Então respondam, depois no final eu volto para corrigir, ok? Vamos lá então conhecer um pouquinho melhor? Assim que vocês viram a folha, vocês vão observar que temos alguns textinhos, algumas informações, temos alguns nomes aí que a gente nunca ouviu falar. E um deles é o protocooperação. Você já ouviu falar de protocooperação? Ah, eu nunca ouvi falar. Então vamos conhecer ele melhor agora. Vamos usar essa imagem aqui, essa paisagem, para a gente observar o processo de protocooperação. Vamos colocar ela aqui, tudo bem? Só abaixar mais um pouquinho para vocês conseguirem observar melhor. Bom, temos aqui uma flor, certo? Uma flor. E nós temos 2 animais que se alimentam do néctar dessa flor, que é a abelha e o beija-flor. Os 2 usam essa florzinha para se alimentar, tudo bem? Se alimentam do néctar dela. A partir do momento que eles saem daqui, eles vão para outros lugares, eles vão para outras flores. O que eles levam com eles? O pólen, né? Porque fica grudadinho no corpo, então eles levam o pólen. Vamos lá. Temos aqui outra flor. E temos aqui mais uma. A partir do momento que que a abelha voou para cá e trouxe consigo pólen, ela vai ajudar na reprodução dessa flor. A partir do momento que o beija-flor voou para cá e trouxe pólen no seu corpo, ele vai ajudar na reprodução também dessa flor. Ou seja, a protocooperação, ela é uma relação onde ninguém é prejudicado, todo mundo é beneficiado. Como assim? A abelha e o beija-flor é beneficiado na alimentação e eles também ajudam as outras plantas a se desenvolverem. Vamos, ó, vou colocar um pouquinho mais de perto para vocês observarem melhor. Ó,
Ou seja, isso é a protocooperação. É quando nós temos uma relação ecológica entre os animais e nenhum deles é prejudicado. Ou seja, a abelha aqui tá saindo perdendo? Não. O beija-flor tá saindo perdendo? Não. As flores estão saindo perdendo? Não. Todos eles estão saindo ganhando. Então, isso é a protocooperação. Tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o outro nome que é um pouquinho complicado também, que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar. Vamos olhar esse daqui, que é o nosso fundo do mar, né? Vamos observar o nosso fundo do mar. O próximo, ele é chamado de comensalismo. Comensalismo? O que é o comensalismo? Eu não sei o que é, nunca ouvi falar. Bom, o comensalismo, ele também é uma relação ecológica, porém é uma relação onde só apenas um é beneficiado. Como assim? Temos aqui um tubarão. Está nadando. E temos aqui um peixinho chamado rêmora. Rêmora. A rêmora, ela é um peixe que vive na aba do tubarão. Ela se aproveita que toda vez que ele come algum outro peixinho, se alimenta de algum outro animalzinho, sobra o resto de alimentos aqui perto dele e o que ela faz? Vai comendo o resto de alimento que sobra. Ou seja, o comensalismo é a relação onde apenas um é beneficiado. O outro não é nem prejudicado e nem beneficiado, porque pro tubarão, a rêmora pequenininha ali é indiferente, ele nem faz tem tchum que ela tá ali. Então, ou seja, isso é o comensalismo, onde apenas um é beneficiado, mas o outro não é nem beneficiado nem prejudicado, porque pro tubarão ela tá ali, não tá, dá no mesmo. Agora a gente vai ver também sobre sociedade. Sociedade? Como assim? Bom, sociedade é a relação ecológica entre animais da mesma espécie que eles trabalham de modo cooperativo. Como assim cooperativo? Um ajudando o outro. Nós temos dois tipos de animais que trabalham muito assim, a formiga e a abelha. Trouxe aqui pra vocês um formigueiro. Não parece tanto formigueiro assim, né? Mas tudo bem, dá pra imaginar que é. Bom, esse daqui é um formigueiro, ou seja, formiguinhas, né, estão entrando aqui. E trouxe também um formigueiro visto de dentro, né, para nós conseguirmos entender melhor o exemplo de sociedade. Olha só, um formigueiro visto de dentro. Ou seja, o que é a sociedade? Ela é a relação entre animais da mesma espécie que trabalham de modo cooperativo. Por exemplo, num formigueiro, você vai ver uma formiga trabalhando por si só? Nunca, jamais, né? Elas sempre vão trabalhar em prol das outras. Então, por exemplo, não sei se vocês já conseguiram reparar, se já viram alguma formiguinha morta, né? Ou alguma formiga maiorzinha morta e outras arrastando ela? Ou seja, esse daqui é o exemplo de sociedade, onde elas se ajudam, não tem nenhuma prejudicada, nenhuma beneficiada, elas não pensam individual, elas pensam no todo. Ou seja, as abelhas também são assim, elas não trabalham para si só. Vou pensar só em mim, pronto, acabou. Não, elas pensam no geral, elas pensam como todos. E aí, tranquilo? Deu para entender? Bom, só pra gente não esquecer, então a protocooperação é a relação onde acontece a interação, não tem nenhum prejudicado, todos são beneficiados. No comensalismo, nós temos a relação entre dois seres também, porém, um é beneficiado e o outro não é nem beneficiado e nem prejudicado. E na sociedade, nós temos a interação de todos, a relação de todos, eles trabalham de modo cooperativo e não trabalham sozinhos de jeito nenhum, ok? Bom, agora, na próxima página, ali sobre sociedade, a gente tem aqui algumas explicações de algumas fases do formigueiro, né? Então, vamos dar uma olhadinha nelas, olha só. Aqui, ó. Em geral, os formigueiros têm uma entrada, né? Como eu mostrei no exemplo pra vocês, ó. Tem a entradinha do formigueiro. Aqui, ó. As formigas soldados fazem a defesa do formigueiro, as que ficam pra fora, elas defendem o formigueiro, né? À medida que a sociedade aumenta, as operárias escavam o solo e constroem uma rede de túneis e câmeras subterrâneas. Há formigueiros com 4 metros de profundidade, ou seja, como eu mostrei no exemplo, né? Elas vão cavando, vão indo. Algumas formigas armazenam grãos para se alimentarem. A rainha tem a função reprodutiva e fica abrigada na câmara real.
As formigas deixam rastros com cheiros que só elas percebem. Assim, elas se comunicam entre si, ou seja, elas se comunicam através do cheiro, né? Algumas formigas, como as saúvas, cultivam fungos, que são seu alimento. As folhas que elas levam para o formigueiro servem de alimento para os fungos. Existem várias câmeras em formigueiro para armazenar comida, resíduos, ovos, etc. Ou seja, é uma casa bem grande. As formigas passam por metamorfose ao longo de sua vida. Os estágios de metamorfose são ovo, larva, pupa e adulto. Ovos, larvas e pupas ficam em câmara chamada berçário. Tem até um berçário. Os membros dessa sociedade pertencem a diferentes grupos, também chamados de castas. Então, nós temos a rainha, o macho, o soldado e a formiga operária. Assim como nas abelhas, né? As abelhas também têm várias funções, né? Cada abelha exerce algum tipo de atividade, tudo bem? Bom, finalizando sobre esse assunto, então, da sistematização, agora a gente vai fazer algumas atividades. Mas eu vou explicar para vocês, depois vocês vão pausar o vídeo e vocês vão voltar para a correção, ok? Vamos lá, então, praticar um pouquinho. Página 31, lápis na mão. Vamos lá, exercício número 1. Você conhece o caranguejo ermitão? Ele procura abrigo em conchas vazias, as quais carrega enquanto se locomove. Às vezes, há anêmonas do mar presas à concha. Por apresentarem tentáculos com substâncias que queimam, elas conferem proteção ao caranguejo ermitão, enquanto ganham uma carona pelo fundo do mar. Então, o caranguejo está lá, elas ficam nele e vão viajar. A. Quais seres vivos participam dessa relação? Quem são os seres vivos que estão participando dessa relação, desse contato? B. Alguma das espécies é prejudicada ou beneficiada? Explique sua resposta. Das duas espécies citadas aqui, alguma delas é prejudicada ou beneficiada? Você vai explicar, tudo bem? E C. Que nome essa relação recebe? Então, se você entendeu que as duas são beneficiadas, uma é beneficiada, a outra é prejudicada, você vai escrever. A partir do que você pôs na B, a C vai ficar muito mais fácil de responder, tá bom? Ou seja, qual é o nome da relação? Lembre-se, quando as duas se beneficiam, não tem nenhum prejudicado, protocooperação. Comensalismo, um beneficiado, o outro não é nem prejudicado e nem beneficiado. E quando todos trabalham juntos por um mesmo ideal, sociedade. 2. As anêmonas do mar também participam de outra relação. O peixe-palhaço tem um revestimento em seu corpo que impede de se queimar ao passar pelos tentáculos da anêmona. Assim, ele tem proteção contra os seus predadores, e a anêmona se beneficia utilizando os restos de alimentos. De acordo com essa descrição, a relação entre o peixe-palhaço e a anêmona do mar é o exemplo de comensalismo, sociedade ou protocooperação? Explique sua resposta. A relação entre o peixe-palhaço lá, o Nemo, com as anêmonas do mar é o quê? Uma protocooperação, é um comensalismo ou uma sociedade? É uma protocooperação? Por quê? É um comensalismo? Por quê? É uma sociedade? Por quê? Tem que explicar, ok? Virou página 32. Exercício 3. Leia o texto com atenção. É comum vermos bromélias crescendo sobre galhos de árvores. As folhas da bromélia podem acumular a água da chuva, formando um pequeno reservatório onde vivem larvas de inseto e até girinos. Esses animais não prejudicam a planta. Sobre a relação descrita anteriormente, complete a frase a seguir. A relação entre bromélias e a árvore, assim como a relação entre larvas de inseto e a bromélia, é chamada de... Pois apenas um dos envolvidos é... sem causar ao outro. Então, lembrem-se, quando nós temos a relação onde os dois é beneficiado, protocooperação, tudo bem? Quando só um é, comensalismo. 4. O quadro a seguir apresenta informações sobre dois animais que vivem em grupos. Então, nós temos néon cardinal e abelha europeia. Esse néon aí é um tipo de peixe, tudo bem? Então, ó, ele é um peixe, vive em cardumes, não há rainha no cardume. Todos os peixes do cardume são férteis. Os peixes nadam juntos, mas não dividem as tarefas entre si. Os peixes podem viver sozinhos, mas a vida em cardume traz vantagens para a reprodução e a defesa contra outros peixes. Ok. Vamos à abelha europeia agora.
ela é um inseto, vive em colmeias, há uma rainha na colmeia, apenas a rainha põe ovos, as abelhas dividem entre si a coleta de néctar e pólen, o cuidado com os ovos e as larvas e a produção de mel e a defesa da colmeia. As abelhas não podem viver sozinhas, apenas em grupos. A. De acordo com as características apresentadas, assinale a resposta correta. A relação entre os peixes do cardume é um exemplo de comensalismo, protocooperação ou sociedade? Vai marcar um X. A relação entre as abelhas da colmeia é conhecida como comensalismo, protocooperação ou sociedade? E B. Explique a diferença entre as duas relações ecológicas descritas na atividade. Então, na A, as duas bolinhas você vai marcar apenas uma. Depois, na B, você vai colocar a diferença dessas duas. Ok? Já volto para a correção. Então, vamos lá começar a nossa correção? Começando da página 27, aquelas 3 primeiras perguntas, tudo bem? Número 1. Cupins e formigas são os principais alimentos dos tamanduás. Segundo o texto, que parte do corpo eles usam para caçar as formigas? Se você colocou que eles usam a língua, bem, está certinho, tudo bem? Por mais que eles tenham o bico grande, eles usam a língua para pegar as formigas, porque a língua deles tem uma espécie de um pigmento pegajoso, assim, né? 2. No poema, a língua do tamanduá é comparada a uma lombriga. Você já ouviu falar de lombrigas? Onde elas vivem e o que elas comem? Você já ouviu? Sim ou não? Bom, eu já ouvi falar de lombrigas e eu sei que elas são um tipo de parasitas que elas vivem muitas vezes na nossa barriga. 3. Você já reparou como as formigas vivem? Sozinhas ou em sociedades organizadas? Se você colocou que elas vivem em sociedades organizadas, muito bem, as formigas não andam sozinhas. Agora, a gente vai fazer a correção da página 31. Vamos lá, exercício número 1. No exercício número 1, nós tínhamos ali uma situação onde tinha um caranguejo ermitão e uma anêmona do mar, andando juntos, né? E aí ele vinha algumas perguntas, e na A dizia assim: quais seres vivos participam dessa relação? Quem são os seres vivos? É o caranguejo ermitão e a anêmona do mar. Tudo bem? B de bola. Algumas das espécies é prejudicada ou beneficiada? Explique sua resposta. As duas são beneficiadas. Por quê? Uma está ajudando a outra, tudo bem? C de casa. Que nome essa relação recebe? Se você colocou protocooperação, você prestou bastante atenção e você entendeu. Quando dois seres vivos eles são beneficiados, nenhum é prejudicado, é protocooperação. 2. As anêmonas do mar também participam de outra relação. O peixe-palhaço tem um revestimento em seu corpo que o impede de se queimar ao passar pelos tentáculos da anêmona. Assim, ele tem proteção contra seus predadores e a anêmona se beneficia utilizando os restos de alimentos. De acordo com essa descrição, a relação entre o peixe-palhaço e a anêmona do mar é um exemplo de comensalismo, sociedade ou protocooperação? Explique sua resposta. Se você colocou que é um exemplo de protocooperação, muito bem, está certinho, porque os dois são beneficiados. Não é comensalismo, por quê? Comensalismo, como eu disse, é quando apenas um é beneficiado, o outro não é nem beneficiado e nem prejudicado, tudo bem? Então, é protocooperação. Próxima página, 32, exercício 3. É comum vermos bromélias crescendo sobre galhos de árvores. As folhas da bromélia podem acumular água da chuva, formando um pequeno reservatório onde vivem larvas de inseto e até girinos. Esses animais não prejudicam a planta. Sobre a relação descrita anteriormente, complete a frase a seguir. A relação entre a bromélia e a árvore, assim como a relação entre larvas de inseto e a bromélia, é chamada de comensalismo, pois apenas um dos envolvidos é beneficiado sem causar prejuízos ao outro, tudo bem? Então, o comensalismo é isso, quando ele é beneficiado, porém ele não causa prejuízo ao outro, tudo bem? Como a gente viu no tubarão, né? O tubarão e a rêmora, né? A rêmora, ela é beneficiada porque o tubarão, tudo que sobra dele, ela vai comendo, só que ela não atrapalha o tubarão, ela não interfere ele em nada, certo? Exercício número 4. O quadro a seguir apresenta informações sobre 2 animais que vivem em grupos. Então, nós temos o neon cardinal, que é um tipo de peixe, e temos as abelhas europeias, né? A abelha europeia. E depois a gente tinha 2 perguntinhas. Vamos lá. A. De acordo com as características apresentadas, assinale a resposta correta. A relação entre os peixes do cardume é um exemplo de...
Protocooperação. Por quê, gente? Eles se relacionam, porém, todos eles são beneficiados, né? Segunda bolinha. A relação entre as abelhas da colmeia é conhecida como sociedade. Muito bem. Por quê? As abelhas na colmeia trabalham todas juntas pelo mesmo ideal, né? B de bola. Explica a diferença entre as duas relações ecológicas descritas na atividade. Bom, como é que a gente pode explicar melhor? Tanto na protocooperação quanto na sociedade, todos os envolvidos são beneficiados, isso é óbvio. Na protocooperação, todos são beneficiados. Na sociedade, todos também são beneficiados. Mas tem uma coisa que é muito diferente de uma para outra. Como nós vimos aqui, o peixe, se ele quiser sobreviver sozinho, ele pode. Tranquilo, ele pode ir. Porém, a abelha não podem viver sozinhas, elas só podem viver em grupos. Então, a questão da sociedade, a questão da convivência das abelhas é obrigatória. Elas não podem viver separadas. Então, as duas relações, todos os envolvidos são beneficiados. Porém, na sociedade, as abelhas são obrigadas a viver em grupo. Certo? O peixe, ele pode viver sozinho, tranquilamente, mas as abelhas não podem, elas não têm essa opção. Certinho? Bom, meus amores, por hoje a nossa aula está finalizando. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Mesmo recadinho de sempre. Dúvidas, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ter um prazer de responder. Um beijinho e até a próxima aula.